Bom dia, eu sou Murilo Bonato, você está em mais um episódio do canal Gold Driver e é desse carro aqui que a gente fala hoje. O Porsche 911 Cabrio versão S da geração 997, mas não tem como falar da 997 sem falar um pouquinho da 996. A 996 teve um erro, vamos assim dizer, de design, por colocar os faróis mais esparramados, com apelido de ovos fritos. O carro ficava maior, 18 centímetros maior, pela segunda vez na história da Porsche. O entre-eixo também crescia, mas o 996 trouxe uma coisa legal: a refrigeração, a água, que preservava mais o meio ambiente, também trazia mais desempenho. Durante um ano, os engenheiros da Porsche estudaram esse motor para que ele mantivesse a mesma sonoridade do sempre Boxer encontrado nesses carros. Mas aí vem o 997 com a cara de sempre do 911. Os puristas voltavam a amar o carro. Pela primeira vez a Porsche oferecia tantas opções. Foram 24 opções no total de carros, entre carrocerias mais largas, carrocerias Cabrio, carroceria Targa. Esse aqui é um Carrera Cabrio versão S. Na versão Carrera existia o 3.6 de 350 cavalos e o 3.8, esse carro aqui com um acréscimo aí de 0,2 de cilindrada, e então beirando quase os 400 cavalos. Uma unidade com 385 cavalos, tração traseira, e o mais bacana, o câmbio manual. É com esse carro agora que a gente passeia pelas ruas de Gramado, e eu falo um pouco mais deles para vocês durante o evento que acontece esse final de semana aqui, o 28º Gold Driver Weekend. Vem comigo. Bem, não tem como a gente começar um vídeo de um Porsche sem falar da clássica chave de ignição na esquerda, uma tradição mantida até hoje, quando nos carros com PDK, nos carros novos que não tem mais a chave, também no manual, desculpa, ele tem uma chavezinha aqui para você girar, em vez de ser um botão e tal, que te remete a alemãs, quando o piloto tinha que entrar muito rápido no carro, engatar primeiro e ligar o carro para então sair arrancando. Então a Porsche tem muitas coisas bacanas. Por que o 911 freia tanto? Eu vou explicar. Porque o motor Boxer também vou explicar nesse rolê muito legal que a gente vai dar para Gramado. Vou apertar no botão Sport, que deixa a suspensão um pouquinho mais dura, que vai deixar também o som um pouco mais agudo para vocês escutarem melhor essa sinfonia do 911. Eu gosto muito de começar um carro explicando o conjunto mecânico dele, né? Mas dessa vez eu vou contar um pouquinho da história. A gente teve ali o 996, um projeto não tão bem sucedido esteticamente, como eu falei, porque os faróis não eram legais, quebrou a característica Porsche dos faróis redondos. O 997 veio para acertar isso, trouxe 24 opções de carroceria e fez um sucesso enorme. E depois disso, graças a Deus, a forma continuou igual ao longo das últimas gerações, que nem a 992, que é um carro custo-benefício imbatível hoje quando se fala de esportivo. Falando em motor e câmbio, o carro se apresentava com câmbio manual ou com câmbio PDK. Esse aqui, para nossa alegria, um carro manual com 6 marchas, é a versão S. A versão de entrada trazia o motor 3.6, a versão S trazia o motor 3.8, 385 cavalos, muito bem casados com essa caixa manual. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Terceira, segunda, olha que delícia. Estou numa área urbana, então não posso acelerar tanto, mas terceira, quarta, olha reduzida. O carro é um tesão de dirigir, o carro é absurdo, é fantástico. E o ponta-taco, toda essa nostalgia, eu que gosto de dirigir, eu me encontro aqui, de verdade aqui que eu me encontro. O motor Boxer, por quê? Porque ele é um motor mais baixo, ele é um motor que trabalha deitado, você consegue montar ele numa posição mais baixa do carro, trazendo o centro de gravidade para baixo. Isso se traduz em melhores frenagens, em desvios de rotas, em contorno de curva. Tudo é superior
quando se fala no motor que trabalha deitado. Outra característica do 911, o motor pendurado lá atrás. Então nas frenagens você não tem peso sendo empurrado para frente. Por isso o 911, quando se fala em frenagem, continua imbatível no meio dos esportivos. É um projeto único, são 60 anos de história, de evolução. A Porsche tem um slogan que diz: qual é o melhor Porsche? É o próximo. Isso tem muito a ver com a filosofia da marca, com a engenharia empregada. Quando tudo começou, existe uma frase muito legal. Ferdinand Porsche era um homem rico, então ele disse que queria ter um esportivo, e ele procurou e não encontrou. Por isso ele fez o dele. Nascia o 356. O câmbio, vocês já sabem, é um primor. É uma embreagem relativamente leve e um câmbio maravilhoso de trocas precisas, rápidas. Os pedais estão muito perto uns dos outros, o acelerador e o freio, de forma que ele te permite fazer o ponta-taco de uma forma muito fácil. Isso te traz prazer ao dirigir numa cidade, numa estrada, e te traz muito desempenho numa pista, quando o ponta-taco é fundamental para que você equalize as rotações, as trocas de marcha, para que não tenha tranco, para que teu carro num tranco forte não saia de traseira. Então isso é mais uma coisa que parece um detalhe simples, mas que acaba por fazer toda a diferença. A suspensão, obviamente, independente nas quatro rodas. Nesse caso a tração é traseira. O 997 se apresentava com versões traseiras e 4x4 integral, nesse traseira. Mas como eu digo, a distribuição de peso, o motor pendurado na traseira, tudo isso faz com que o carro tenha um comportamento sublime. Quando se fala em tração traseira, a gente pensa muito em BMW, é o que vem à mente, né? BMW, M-Power, a gente pensa um pouco em AMG, mas não queiram comparar o comportamento de curva de um 911 com M3, com M4, com uma C63, até com uma MG GTR. O comportamento dinâmico do 911 é e sempre foi sublime. Os freios são enormes, como sempre, com grandes discos perfurados na dianteira, ventilados traseira, né? Ventilados e perfurados dianteira, e na traseira também. Aqui a gente está com um modelo que a gente vê que essa central aqui multimídia na época era o melhor dos mundos. Hoje ela já é um pouco atrasada, mas você vê o controle do ar, o controle de temperatura, o botão de esporte, o aerofólio lá, eu acabei de acionar o aerofólio para ele subir. Você vê que o carro já tinha muita coisa. E pasmem, eu sou um cara que gosto disso aqui, de um volante sem botão nenhum, um carro raiz. Se vocês compararem o volante da McLaren de Ayrton Senna da temporada 91 e do carro do Hamilton, vocês vão ver uma diferença, que o Hamilton controla tudo, né? Por aqui, até os controles de aerofólio, os controles de tração, de diferencial, ao passo que a McLaren era só o botão do rádio. E eu confesso que isso é uma coisa que eu gosto demais, essa singularidade, esse minimalismo, né? Então eu acho que a gente falou do principal, a gente falou do motorboxer, falamos de como que o carro liga, dos freios, da suspensão, do design. O 996 voltava a ser um carro querido, voltava a ser um carro amado, né? Uma coisa que o 997 chocou um pouco. O 996, desculpa, tem uma bela história. Trouxe o motor refrigerado a água. Então há que se lembrar de coisas boas. Mas com o 997 a Porsche voltou a ser Porsche. O 911 voltou a ser 911. Parece ser uma besteira falar isso, mas é um conceito bem próximo, ok? Como sempre, nesse aqui o contagiro no meio, né? Uma coisa que realmente remete aí à tradição Porsche. Você vê que o câmbio manual é tudo, né? Então não dá para correr, obviamente. A gente está no centrinho de Gramado, né? Então a gente não vai acelerar aqui. Isso a gente vai deixar para uma próxima vez, quando a gente for para uma estrada com esse carro. Mas eu gosto de mostrar muito o comportamento, marcha após marcha, ano de quarta, ano de quinta, sexta, e vamos suavemente voltar para a segunda com ponta-tal.
Olha que delícia. Isso aqui não existe, cara. O PDK é mais rápido em mimimi, mas é isso aqui que faz um homem feliz. É isso aqui que faz você dar risada à toa. Isso aqui é uma coca gelada depois de uma corrida de 10 km. Isso aqui é uma pizza quente depois de um dia de trabalho. Isso aqui é raiz. Isso aqui é se emocionar. Isso aqui é você saber que a hora que você sentar, você vai se divertir a fundo. Isso é o 911. Se um dia você puder, tenha um. Essa é a minha dica. Valeu! Bem, se você quer ter um 911 raiz, sem botões no volante, câmbio manual, motor aspirado de 385 cavalos, tração traseira, pedal de embreagem, esse aqui é o teu carro. Um 997 fantástico, com apenas 22 mil quilômetros, um carro versão Carreira S, um carro que te traz uma nostalgia, um carro que te traz uma alegria. Para mim, o melhor acerto de todos, porque ele traz a tração traseira que te diverte, o câmbio manual que te mostra, que te provoca, a carroceria cabrio para você poder andar de capotinha aberta, pegando um sol num dia lindo como esse. Enfim, é um conjunto da obra perfeito. Esse carro é lá da Pirovani Import e eu recomendo que você dê uma ligada para perguntar lá o valor, para agendar de conhecer o carro, porque ele é superlativo em todos os sentidos.